Eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez um teste vocacional? Ainda não? Tem vontade de fazer? Quando você vê as plataformas, tudo que você mais quer é saber qual é a carreira que combina com você? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, mas é importante que você fique atento, porque psicólogos profissionais da área podem te alertar sobre esse assunto. Como hoje tudo que a gente encontra nas redes sociais, de uma certa forma, causa uma certa dúvida, é interessante que você busque os profissionais para que você possa entender melhor. Hoje nós convidamos para o nosso estúdio o Matheus Almendra, que além de ser psicólogo, também é professor e hoje está aqui com a gente para conversar sobre essa importância de você saber buscar essa carreira e você entender que nem tudo que você vê ali nas redes sociais é do jeitinho que você imagina, né? De repente a pessoa pode perder a oportunidade de seguir uma carreira tão interessante porque só vai para as plataformas. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia Vanusa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje, os estudantes que ficam todos empolgados, muitas vezes você começa uma faculdade, mas você nem sabe o que você quer. Você imagina assim, não, vou fazer curso tal, mas nem sei se é essa carreira mesmo que eu quero seguir. Mas o importante é começar, né? Exatamente. É interessante a gente perceber que os testes vocacionais são importantes, são importantes para a gente entender, né? Qual escolha eu vou fazer, qual caminho eu vou trilhar, entendendo que esse caminho não precisa definir o resto da sua vida, né? Lógico, você pode sim fazer uma escolha, aquela escolha pode não ser tão assertiva naquele primeiro momento, mas você pode estar livre para escolher outros caminhos a seguir. Mas os testes vocacionais são extremamente importantes porque te levam a entrar em contato com diversas áreas que você às vezes nem conhece, mas entrando em contato com essas áreas, pesquisar, entender o que é que aquela área oferta, o que é que dentro do mercado de trabalho eu posso desenvolver aquelas potencialidades. O teste vocacional ele serve justamente para isso, para te levar a conhecer o que você tem mais afinidade. Dentro dessas áreas de afinidade, você tomar uma decisão de forma mais assertiva, lógico, e te ajudar a seguir a partir daquela escolha dentro daquela área do conhecimento, das suas habilidades, enfim. E o que o mercado de trabalho te oferta também. Sim. Né? Agora, Matheus, a gente precisa ficar muito atento e alertar os jovens também. Por exemplo, a gente sabe que cada pessoa é de um jeito e, de repente, você vai colocar algumas informações ali naquela plataforma e ela pode te dar uma resposta não tão interessante. Sim. E muitas pessoas se deixam levar, assim como novelas. Você assiste uma novela, dali você se deixa levar por ela. Sua personalidade te deixa invadir em situações que talvez não tenha nada a ver. Assim como as pessoas dizem, eu não me deixo influenciar. Mas uma plataforma pode influenciar um estudante. Acontece. Aí eu queria saber de você, como é que os estudantes devem, de uma certa forma, ter cuidado com as tais plataformas que ele busca na hora desse momento, dele saber qual é a vocação dele? Primeiro ponto é entender que dentro dessas plataformas e dentro dessa escolha a gente precisa entender que ela não obrigatoriamente precisa definir a sua carreira profissional, o seu futuro completo. Existem sim plataformas que você pesquisa na internet, colocar, né, testes vocacionais. Esses testes você vai responder uma série de perguntas, né? É interessante você ser o mais sincero possível com essas perguntas. São perguntas que vão direto com as suas habilidades, o que você tem de objetivo, de interesse, o que é que você tem de proximidade, o que você gosta, o que você não gosta. E aí aquela plataforma que vai te dar um resultado, né, vai te direcionar para algumas áreas, talvez de atuação, que você vai, a depender do que você escolher ali, e aí você vai identificando aquelas áreas, pesquisar, por exemplo, eu gosto ali da matemática, eu gosto de humanas, e aí dentro da matemática, humanas, vou pesquisando as áreas que aquela plataforma me deu, vou entendendo como que no mercado de trabalho aquela área ela se posiciona e aí eu consigo tomar uma decisão de forma mais assertiva. É interessante tomar cuidado, principalmente com relação a essa questão da influência, porque pode ser que a plataforma te dê uma área, mas que tu não simpatize com aquilo, né? Matheus, e pode acontecer também de eu não ter maturidade, por exemplo, com uma determinada resposta? Porque, assim, quando você é jovem, bem jovem mesmo, bem mais adolescente, você responde de um jeito. Quando você vai ficando mais amadurecido, com mais maturidade, suas respostas vão ser outras. Por exemplo, eu sempre gostei da comunicação, beleza.
mas nunca fui tão apaixonada pelo jornalismo. Engraçado, eu sempre gostei mais da área de publicidade. E, no entanto, nunca deixei de fora a minha paixão pela psicologia. Tanto é que, no primeiro instante, não seria nem ser comunicadora, mas psicóloga. E quando a gente é jovem, a gente tem 1001 vontades, 1001 desejos. Mas assim, não vai influenciar também nesta plataforma que não é um ser humano, que não é um psicólogo, que não é um professor, que de uma certa forma vai poder olhar olho a olho e poder entender que talvez aquele desejo seja momentâneo, mas que com o passar dos dias você vai ver que sua vocação nem era para isso. E isso a gente vai desenvolvendo também, né? Tem habilidades que a gente vai percebendo com o passar do tempo. Na fase da adolescência, você está fechando ali a sua identidade, sim, os seus traços de personalidade, você está identificando o que você gosta, quais são as suas áreas de interesse. Existem, sim, muitas pessoas que ficam ali meio duvidosas do que quer seguir, do que não quer seguir, acabam decidindo, às vezes por influência da família, às vezes por influência dos amigos. Respostas que nem são delas. Que nem são delas, talvez, né? Justamente para atender uma necessidade ou uma expectativa externa. E aí por isso que é interessante tomar cuidado, você ser sincero, você entender que aquele momento de escolha é importante, mas que não vai definir a sua vida. Até porque se porventura você escolher alguma área do conhecimento que você não tenha tanta afinidade, em algum momento você pode mudar, né? Isso acontece. A gente, no nosso dia a dia, a gente vai se percebendo, vai se identificando. Eu, por exemplo, não imaginava que eu iria ali para a docência ou para a área da organizacional, sempre gostei da psicologia hospitalar e a gente vai hoje mudando. É um professor. E hoje sou professor. Um grande professor. Inclusive, a gente sempre vai se percebendo com o passar do tempo dentro do que a gente vai desenvolvendo enquanto habilidade. Eu desenvolvi a habilidade da docência a partir da experiência, né? Então isso legal. Acontece também. E como é que o psicólogo profissional, pronto, eu vou lá na plataforma, mas eu não quero estar só na plataforma, eu quero um psicólogo que possa me ajudar chegar nesse meu teste vocacional. Não quero ir só para a ferramenta. Como é que vocês podem contribuir durante esse processo? Pronto. A gente leva muito os nossos clientes, os nossos pacientes ao contato com como eu trouxe, né, essas áreas, essas habilidades, através de questionamentos, através dos próprios insights que ele vai gerando com relação ao contato com o eu dele. Mas a gente também tem testes, né, avaliações, por exemplo. Dentro da clínica escola onde a gente trabalha lá na Uninasal, a gente tem, junto com os nossos alunos, a aplicação de uma avaliação de interesses profissionais. Uma avaliação simples, onde a pessoa vai trazer, o aluno vai trazer os questionamentos para a pessoa, ela vai pontuando aqueles questionamentos, no final ele dá um resultado, dá uma somatória e vai dizer qual área do conhecimento aquela somatória traz. Aí dentro daquela área do conhecimento você vai ver que tem diversas possibilidades, né? E essas possibilidades são caminhos que a pessoa pode seguir. E a partir daí a gente orienta a pessoa a pesquisar, né, quais formas de atuação dentro do mercado de trabalho, né, quais caminhos ela pode seguir, né, até para que ela gere aquela afinidade, ela gere aquela sensação de pertencimento a alguma área específica e siga aquilo que fizer mais sentido para ela, né? Temos que observar também as tais plataformas, porque hoje no mercado tem tanta plataforma, tanta informação, que de repente você está entrando num lugar que talvez nem te cabe. Sim, temos plataformas do governo, temos plataformas que trazem essa seriedade ao processo, mas entendendo sempre que a plataforma ela vai te direcionar, ela vai te dar um caminho, mas não obrigatoriamente precisa ser aquele caminho que você precisa seguir, né? É mais um norte mesmo, para a partir daí você escolher de forma mais assertiva. E é legal de uma certa forma, porque a gente não teve essa oportunidade no passado. Sim. E é uma oportunidade bem interessante, porque de repente você termina os estudos tão cedo e realmente você não tem nem noção. E é claro que um pai e uma mãe também quer que você entre em algo, porque hoje a gente sabe que nada é fácil. Sim. Tudo é muito caro e de repente, por mais que você queira algo, às vezes você nem quer aquilo, né? E às vezes tem gente que no meio do caminho não quer fazer nada, se frustra.
E a frustração leva ao abandono daquilo a desistência do processo, né? Isso é interessante. Mais e nós temos, inclusive, muitos adultos que não tiveram a oportunidade de fazer um teste vocacional, que hoje faz transição de carreira, por exemplo. Né? E aí isso é um processo difícil, é um processo demorado, mas é um processo de autoconhecimento também, né? É um processo de você se permitir. É interessante perceber que, por mais que aquela área não esteja te satisfazendo naquele momento, por que não talvez buscar uma outra área? Não desistir dos processos, né? Não desistir de se conhecer, de conhecer as suas habilidades, de conhecer o que o mercado de trabalho tem para te oferecer dentro daquela área. E é interessante você falar sobre isso, por quê? Porque, por exemplo, tem gente que não gosta de matemática. Sim. Mas, de repente, vê alguém numa função, vê alguém fazendo sucesso em alguma profissão, na mente da pessoa, eu quero ser isso. Sim. Eu quero fazer este curso. E aí, quando, de repente, você entra, você não imagina que a matemática está lá toda dentro do curso. E assim também com o sangue. Eu conheço várias amigas minhas que entraram em determinadas escolhas e viram que não tinham vocação. Não, meu Deus, eu não suporto ver sangue. Acontece. Não acontece muito. Aconteceu muito no passado. Exatamente. Isso. Inclusive, é interessante perceber que dentro dessas questões de escolha, as decisões vão nos levando, vão nos conduzindo ali dentro do que vai fazendo sentido pra gente. Como fazer essa escolha? Se conhecendo mesmo. Autoconhecimento é o principal passo para vocês ter uma decisão mais assertiva. Eu fico imaginando assim, qual seria assim os aspectos, né, que o profissional de psicologia, de uma certa forma, analisa na hora do resultado destas ferramentas. Perfeito. A gente analisa, a gente leva em consideração o nosso cliente como um todo, a gente leva em consideração, né, todas as suas perspectivas, os seus interesses, os seus níveis de interesse, as suas habilidades dentro daquilo que ele está desenvolvendo, né, os objetivos ali que ele tem dentro da profissão que ele escolheu. Dentro desses objetivos, se ele está conseguindo contemplar todos esses objetivos, se ele está conseguindo ter interesse em todas aquelas áreas do conhecimento e fazer principalmente orientações. A gente sempre direciona, olha, dentro dessa área do conhecimento você tem essas possibilidades, você pode seguir esse ou esse caminho, né? E aí oferecer esse leque de possibilidades para que o cliente, de forma mais assertiva e de forma mais livre, consiga entender o que ele quer e, dentro dessa escolha, trilhar esse caminho de forma mais segura, de forma mais consciente de si. Matheus, sabe o que aconteceu aqui dentro do nosso programa? A gente pôde observar nesses 4 anos que nós estamos trazendo, principalmente empreendedores, pessoas que mudaram de uma certa forma de profissão, que muita gente durante muitos anos esteve fazendo o que nem era apaixonado, o que nem gostava tanto assim, e que foi assim, bom, foi uma experiência maravilhosa, foi, mas que muita gente passou anos e anos em determinadas funções e profissões que nem ganharam dinheiro e, de repente, hoje, já depois de uma certa idade, conseguiram perceber onde é que eles poderiam ganhar dinheiro, até exercendo outras profissões. Hoje a gente consegue ver no mercado, você tem uma profissão, né? Você se forma, mas você não tem só uma. Hoje tem pessoas que conseguem trabalhar tanto aqui como lá. E transitar também entre essas várias habilidades, né? Isso a gente fala de habilidade. Exatamente. E você é professor. Exatamente. Né? Já caminhei ali também pela área de ator ali, Olha já aí. fui. E aí, assim, eu trazer desse modelo, né, para entender que às vezes a gente não precisa estar preso a uma possibilidade. Às vezes, de fato, aí a gente entende também que não existe tempo a gente não precisa colocar limite com relação ao tempo, à idade, né? Você pode sim fazer uma transição de carreira, né? E você pode sim desenvolver uma outra área que você sempre sonhou, né? Por mais, aí vem um outro detalhe, às vezes você falou sobre questão financeira, né? Às vezes você está até ganhando bem onde você está ganhando, você está trabalhando, mas aquilo não está sendo, você não está sendo feliz naquele processo. Não está sendo prazeroso. Exatamente, até porque você não está se identificando com aquilo ali. E o seu sonho ficou esquecido, ficou guardado, e aí você precisa valorizar esse processo. Entender que por mais que uma transição de carreira seja um processo demorado, mas é um processo importante também para que você faça aquilo que você se sente confortável. Engraçado. Eu vou voltar assim nos anos 80, anos 90 e vou tocar num assunto bem interessante que eu acho que envolve alguns dos meus parceiros até de trabalho. Na minha época se tinha muito cursos técnicos.
Muito. Demais, demais, demais. Cursos técnicos. E me lembro bem que alguns de nós profissionais começamos no rádio. E eu te digo de verdade que também o menor aprendiz, essa história de você estudar e trabalhar, eu acho extremamente interessante. Durante um bom tempo eu ouvi as pessoas, você tem que só estudar, só estudar, só estudar. Na minha época, acredito que na época do Jonas também, a gente tinha que trabalhar e estudar. Nem todo mundo tem essa oportunidade de só estudar. Sim. Eu tinha que trabalhar e estudar. Essa era a verdade. E, por incrível que pareça, isso também me deu uma oportunidade como teste vocacional. Porque eu nunca imaginava ser comunicadora e, de repente, eu passei por algumas profissões que, de uma certa forma, valeu. Por exemplo, hoje eu sou uma comunicadora, mas meu primeiro trabalho foi venda. Foi estoque, foi venda e venda de comércio, né? Aprendi a lidar com pessoas também. Trabalhei em Câmara, né? Em Câmara de Vereadores e digo de verdade para vocês que tive a oportunidade de ir para o rádio, passando pelo rádio, fui para o jornalismo, do jornalismo fui para a publicidade e, enfim, acabei chegando aonde eu verdadeiramente me vejo, que é dentro do entretenimento. Sim. Mas tudo isso não deixa de ser uma bagagem boa para você chegar naquela profissão que você não imaginava que poderia chegar, porque tudo contribui. Sim. Tudo que você aprende no decorrer do tempo vai te levar a uma preparação boa, a uma qualificação boa. Sim. Não é perdido. Inclusive, a gente até leva os nossos pacientes a entrar em contato, porque a gente sempre fala sobre a ideia de que a experiência, o contato com a prática te leva a refletir melhor sobre aqueles processos. Na Uninasal, a gente até tem as possibilidades de levar os alunos concludentes ali, terceiro ano do ensino médio, para ir conhecer o que a gente tem de curso, quais são as práticas daquele curso, justamente para gerar essa afinidade. Isso é muito importante. Dentro da psicologia, dentro do setting clínico, eu sempre gosto de levar os meus adolescentes, né, a ir à prática mesmo, né, a se colocar naquele lugar de desenvolvimento para entender o que é que ele tem de habilidade daquilo ali, o que ele gosta e para ver se ele se faz sentido ou não. E você falando sobre a ideia de jovem aprendiz, por exemplo, eu acho também magnífico você entrar em contato com o mercado, mesmo que jovem, porque você já vai criando essa maturidade. Pra saber o que vai acontecer na faculdade, exatamente, na universidade, quando você tiver, e que você vai caminhando para o campo profissional. Né? Isso é muito bom. E eu me lembro bem que eu pude escolher de uma forma bem decisiva o que eu de verdade queria. Eu poderia ter feito a comunicação e ter feito a psicologia, poderia ter feito os dois, que eu estaria num campo muito parecido. Sim. Porque a comunicação é gente, é lidar com pessoas e isso é muito legal. Mas o que é bom de tudo isso? É você chegar a uma certeza de que você tem que ter um curso superior. Sim. De que você tem que ter um curso superior porque ele pesa muito nessa bagagem, é muito importante você se preparar para isso. Por quê? Porque eu pude ter a certeza de onde eu queria chegar. Eu sei que sendo formada em comunicação, né, sendo formada em publicidade, eu poderia entender que eu poderia fazer de tudo um pouco. Ir para o comercial, ir para o rádio, ir para a televisão, ir para o campo do jornalismo, mas também ir para a publicidade, para vendas, entender um todo. Sim. Porque a comunicação não deixa de ser tudo isso. Né? E para psicologia também, quem sabe, né? Ainda dá quem tempo, sabe? Vamos lá. Ainda dá tempo, né? De chegar lá, ó, a vovozinha aqui chegando na psicologia. Nossa, que é isso. Muito legal. Mas tudo isso a gente fala porque isso aumenta até a nossa valorização como ser humano. Sim. Né? Então, acho que vocês, de uma certa forma, trazendo essa informação de que é legal você ir para esse campo, acho que hoje está tudo mais fácil. Sim. Hoje não tem o que reclamar. O acesso à informação, né, nos leva a essa facilidade. E até a faculdade mesmo, né, a universidade. Hoje você consegue estudar. Um tempo atrás, muita gente deixou de estudar porque não tinha por falta de oportunidade, exatamente. Né? E hoje em dia a gente tem mais facilidade essas oportunidades. É valorizar esse processo, sim. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está aí meio que perdido, querendo procurar essa qualidade e também esse teste vocacional. Então, primeiro ponto eu queria fazer esse convite a você se conhecer um pouco mais, né? Fazer esse convite de você entender ali quais são as habilidades que você gosta, respeitando sempre o seu tempo
respeitando sempre o seu processo, né? Entendendo que para cada pessoa existe também o seu momento de desenvolver, o seu momento de escolha, né? O teste vocacional, ele é importante sim para você entender quais áreas você tem de afinidade, mas entender que aquilo ali não precisa definir o resto da sua vida. Tomou uma decisão, não se identificou, né? Vai, desenvolve outras habilidades, procura outras áreas, né? Aquilo ali não precisa ficar, você não precisa ficar só preso dentro daquela possibilidade. E a última dica que eu gosto sempre de dar é, na dúvida, procure um profissional. Procure um profissional da psicologia, onde você consiga, assim, ter esse direcionamento, consiga ter esse contato com esse autoconhecimento e que você consiga reconhecer ali dentro dessas possibilidades o que você vai ou não fazer e tomar a decisão de forma mais assertiva e assistida por um profissional. Muito bom. Vamos deixar o Instagram para quem está em casa? Sim, vamos. Meu Instagram, né? Meu Instagram profissional é Matheus Almendra PSI, né? PSI. Lá eu trago algumas dicas, né? Faço checklists, né? Da ansiedade, da depressão, trago assim as possibilidades de vocacional também, né? Que você possa escolher ali as suas possibilidades. Então tá ali o meu Instagram também, né? A gente tem a Clínica Escola, caso você queira desenvolver ali essa possibilidade de entrar em contato com um profissional com custo-benefício, né, mais baixo. A gente tem a Clínica Escola de Psicologia da Uninasal, que você pode sim procurar os profissionais lá. A gente tem profissionais capacitados que inclusive realizamos testes de avaliação de interesses profissionais. Você pode entender ali quais são as áreas que você vai desenvolver. Muito bom. Obrigada, tá, Matheus? Sempre muito bom trazê-lo para cá, trazer os profissionais para cá, para a gente poder ajudar quem está em casa e se ajudar também. Sim. Porque a gente aprende junto, viu, gente? Todo dia é dia de aprender.